Oi pessoal, tudo bom? Hoje o tema é quebra de sigilo bancário versus Tribunal de Contas da União. Esse assunto veio no informativo 787 do STF e a gente vai falar sobre isso hoje. A primeira turma do STF, nesse informativo, fez o seguinte. Primeiro ela afirmou: nós sabemos que a regra aqui na corte é Tribunal de Contas da União não detém legitimidade para quebrar sigilo bancário de forma direta, sem que haja prévia interferência do Poder Judiciário. Por quê? A Lei Complementar 105, que rege o sigilo bancário em nível infraconstitucional, não capacita, não concede essa legitimidade ao Tribunal de Contas da União. Isso já foi repetido no informativo 622 de 2012 e no informativo 493 de 2007. E aí a primeira turma continua. Porém, o caso concreto é singular. Que caso foi esse? Imagina a seguinte situação. BNDES e BNDES Participações S.A., instituições financeiras, transacionaram, fizeram acordos comerciais, transações de verbas com determinado grupo empresarial. O Tribunal de Contas da União, analisando, querendo uma análise mais aprofundada dessa transação, já que ali estava envolvida verba pública, fez o seguinte: solicitou informações específicas dessas transações entre esses dois bancos e o grupo empresarial. Os bancos em questão fizeram o seguinte: impetraram o mandado de segurança contra esse ato do Tribunal de Contas da União, alegando quebra de sigilo bancário por uma pessoa que não tinha legitimidade para realizar essa quebra. O que o STF falou? Permitiu não a quebra, o STF bem disse, não se está tratando aqui de quebra. O envio de informações a respeito de saldo, extratos dessa movimentação é distinto de quebra de sigilo bancário. E aí eu vou dividir com vocês esse julgado em algumas etapas. Na primeira parte do julgamento, ele falou quem é Tribunal de Contas e o que é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é um órgão independente de todos os poderes. As suas decisões, as decisões do Tribunal de Contas, constituem atos administrativos e por isso esses atos são controláveis pelo Poder Judiciário. Os membros do Tribunal de Contas possuem prerrogativas de magistrados e todas as competências do Tribunal de Contas estão delineadas no artigo 71 da Constituição Federal. Depois dessa parte desse julgamento realizado, partiu a primeira turma para a seguinte análise. O que é o sigilo bancário? Onde ele está? O sigilo bancário é uma consequência, é um corolário do direito à intimidade. Então, do artigo 5º 10 da Constituição, adveio a proteção ao sigilo de dados, do artigo 5º 12. Dentro desse sigilo de dados, encontra-se a proteção ao sigilo bancário. Por outro lado, disse o STF, nós temos os princípios da administração pública. Dentro dos princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, está a publicidade. E a publicidade, como afirmou essa turma, é um preceito que recomenda uma atuação transparente do gestor de verbas públicas. E aqui nós chegamos na singularidade do caso. O BNDES tem como natureza jurídica ser uma empresa pública, detentora de verbas públicas por consequência. Fazendo o fomento de determinado grupo empresarial, como sua função maior é fomentar, o BNDES pode sim ser controlado pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas da União. Esse controle que o Tribunal de Contas estava tentando fazer e foi declarado lícito pelo Poder Judiciário, pelo STF nesse informativo, não foi um controle desproporcional, desarrazoado. Por quê? Ele partiu de um controle anterior. Uma comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados foi que solicitou essas informações para o Tribunal de Contas. Então, já existia uma comissão analisando essas transações do BNDES e essa comissão solicitou uma auditoria
auditoria do Tribunal de Contas da União dessas movimentações. Então, partiu da comissão a ordem para que o Tribunal de Contas inspecionasse essas verbas, solicitando extratos bancários, saldos bancários dessas movimentações. E a auditoria financeira contábil faz parte do artigo, do artigo 71, inciso 4º da Constituição Federal. Então, o Tribunal de Contas, ao solicitar aquela movimentação bancária, estava praticando uma competência constitucional que lhe cabe naquele caso concreto. Acrescentou à primeira turma o seguinte: o BNDES é uma empresa pública, ela pode ser controlada pelo Tribunal de Contas da União. E mais, não se está buscando informações de terceiros. Essas informações vão ficar dentro da própria administração. Uma empresa pública está sendo fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e essas informações serão repassadas ao Poder Legislativo. Não haverá prejuízo para aquele grupo empresarial que será fiscalizado pelo Tribunal de Contas, porque essas informações vão ficar dentro da administração pública. Elas não vão ser publicadas para a sociedade. Essa inspeção fica dentro da própria administração mesmo. E a última justificativa agora para essa possibilidade. O STF afirmou que nesse caso aqui a teoria germânica dos limites dos direitos fundamentais estava sendo obedecida. Em breves linhas eu posso explicar para vocês o seguinte: a gente sabe que os direitos fundamentais não são absolutos. A consequência disso é a possibilidade de restrição deles. Só que essa teoria adotada aqui no Brasil entende o seguinte: mesmo quando um direito fundamental vai ser restringido, essa restrição tem limite, ela não pode ser desarrazoada, desproporcional, a ponto de esvaziar o conteúdo daquele direito fundamental que está sofrendo a limitação. Eu vou te dar o exemplo nesta decisão. O STF afirmou o seguinte: a insuficiente limitação do direito à privacidade, nesse caso aqui, se o STF garantisse o total sigilo daqueles dados, seria lesiva aos interesses da sociedade, que é a transparência. Então, o que o STF disse? Eu vou limitar a privacidade nesse caso, possibilitando que o Tribunal de Contas vasculhe, verifique a origem, para onde foi aquela verba pública, solicitando essas informações a esses bancos, mas eu vou permitir eu vou abrir o espaço dessa privacidade, mas eu não vou esvaziar a privacidade desse grupo econômico de maneira completa, nem desses bancos. Por quê? Porque está obedecendo aqui os subprincípios da proporcionalidade. Adequada é essa medida, ela é necessária, ela obedece à proporcionalidade em sentido estrito, o núcleo substancial da privacidade continua existindo, porque a publicidade não vai ser, essas informações não serão expostas para a sociedade. Então tudo isso de uma maneira bem especificada nesse julgado, como vocês podem ler o inteiro teor talvez depois se vocês quiserem, foi mantido o núcleo essencial e, de certa forma, limitou-se a privacidade nesse caso concreto, obedecendo essa teoria. Então é uma decisão importante porque não mudou nada. TCU continua não podendo quebrar sigilo bancário, mas nesse caso ele pôde fazer uma auditoria solicitando informações financeiras de saldos e extratos bancários de uma movimentação entre esses entes específicos. Para você memorizar o que a primeira turma decidiu, naquela frase que eu sempre gosto de começar, mas que hoje eu vou terminar com ela. A primeira turma, para você memorizar, denegou um mandado de segurança impetrado em face do TCU, que determinou o envio de documentos específicos alusivos a operações realizadas entre dois bancos e determinado grupo empresarial, porque a fundamentação a gente analisou no vídeo. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje, decisão que eu estou imaginando que pode ser cobrada em prova, essa teoria dos limites. É bom você revisar, se aprofunde um pouco na sua doutrina,
Então é isso, pessoal. Bons estudos para todo mundo. Semana que vem a gente se vê com algum julgado, eu acho que é STJ, né? Porque eu só venho falando de STF ultimamente. Então, se vocês quiserem deixar indicação pra mim, falei, eu gostaria que você comentasse esse julgado, deixe nos comentários pra mim que eu posso atender conforme a demanda for aparecendo, eu posso atender os pedidos de vocês, tá? Então até semana que vem, bons estudos, tchau!